Somos nós. O que acontece? Vamos contextualizar então para a gente perceber do que a gente está falando. Nós estamos falando de uma menina de 1 ano e 7 meses, de um temperamento forte, que sabe o que quer, bem decidida, tem clareza das coisas que quer. Faz sentido? Uhum. Que tem muita energia, tem muita vivacidade, grita bastante, deve ser bastante vocal, assim, deixa claro, né? Deixa claro quando quer, quando não quer. Antes de falar, gritava, porque ela deixava, se comunica com a voz, mesmo antes de saber falar. Faz sentido? E que está próximo dos 2 anos, né? Assim, próximo mais ou menos, mas 1 ano e 7, quer dizer, já passou de 1,5, já está indo lá naquela fase famosa do Terrible 2, né? O que eu acho, gente, que pode ajudar vocês? Bom, primeiro quero dizer que são casos muito clássicos, tá? Não tem nada de muito novo, nada de muito extraordinário, nada de muito... É tudo bastante padrão, então fiquem tranquilos que tem recursos. Isso é bom sinal, tá? O que a gente precisa entender? Mesmo consumindo algum conteúdo lá dos vídeos, do canal, tanto que você fala, né? A gente tenta sempre conversar, tenta não fazer ameaça, tenta não fazer castigo, bater e tal. A gente sempre conversa com firmeza e tal. Você citou até algumas coisas, falar com firmeza que não pode bater e tal, né? Mesmo assim... existe uma diferença entre usar recursos nobres de educar e conseguir transformar a minha visão sobre a criança e sobre a infância em uma visão nobre. Tá? Como assim, Isa? A maneira como vocês estão trazendo algumas coisas, a gente tem feito isso, mas não adianta, as coisas estão se repetindo. Essa fala, né, denota uma pessoa que não tem ideia do estágio de formação neurológica de um bebê de 1 ano e 7 meses. Entende o que eu tô querendo dizer? Quando a gente não sabe como é que tá a formação do cérebro, a gente tem expectativas que ele não vai conseguir atender. Uma delas é essa, que ela aprenda e que não se repitam coisas que já estão tratadas. Então, assim, elas vão continuar se repetindo enquanto eu continuar me comportando da mesma maneira. Sempre que eu comportar da mesma maneira, essas coisas vão continuar se repetindo. E não, ela não vai aprender porque eu estou tentando vetar. Percebe? Principalmente com 1 ano e 7 meses. Outra coisa que vocês estavam falando, né? Eu tenho medo dela achar que foi esse choro dela que deu resultado. E isso é uma visão de que o bebê manipula, de que o bebê controla através do seu comportamento os adultos, né? Que é outra coisa que não procede se a gente estudar o cérebro da criança. Eles não têm capacidade ainda cerebral, cognitivo para fazer um planejamento. Vou fazer isso para meus pais fazerem aquilo que eu quero. Não existe ainda essa possibilidade cerebral. O neocórtex, que é essa parte da frente, última que se desenvolve no cérebro. Qual que é a profissão de vocês, formação de vocês? Eu não perguntei. Senão estou dando aula, ensinando o padre a rezar a missa, às vezes. Então, só assim, para trazer um pouquinho para vocês. Essa parte de análise, de planejamento, de fazer uma coisa pensando na outra e tal, é a última do cérebro que se desenvolve. Então, com 1 ano e 7 meses, ela ainda não está pronta. A criança não consegue fazer isso. Então, ela usa, na verdade, os recursos que tem para conseguir resultado. Não necessariamente manipulatório, pensando que o pai e a mãe vai fazer. Ela só manifesta o que não tá bom. E o que ela quer. Tá? E como é que uma criança de 1 ano e 7 meses manifesta o que não tá bom e o que ela quer? Chorando, gritando, falando, se jogando no chão. E se ela for da raiva, né? Batendo cabeça, jogando as coisas, tendo reações agressivas em relação ao que tá acontecendo. Por que eu preciso saber disso? Primeiro, para alinhar minha expectativa. Segundo, para não olhar para minha criança como se ela fosse um mini adulto, querendo fazer alguma coisa para conseguir outra coisa e ser adulto. A criança não é bem assim que funciona. Ela é muito mais inocente, muito mais livre dessas manipulações todas, muito mais pura. E tem uma coisa que é básica: comportamento é resposta de comportamento. Se um comportamento que a gente não quer da nossa criança continua se repetindo, a gente tem que mudar o nosso comportamento. Inclusive, vocês me deram mais um dado interessante. Com a babá, ela se comporta diferente.
Por que eu estou dizendo isso? Porque as relações são estabelecidas em dinâmicas. Então eu sou de um jeito com uma pessoa e sou de outro jeito com outra pessoa. Não completamente de mudar o meu caráter. Mas eu tenho relações que eu brinco mais, porque a pessoa é mais brincalhona. Acontece isso com vocês? Relações que eu sou mais séria, porque a pessoa também é mais séria, então fica mais na dela, tem mais distanciamento. A gente vai se adequando, né? Cada relação é uma dinâmica diferente. Então, quando eu mudo o meu comportamento, a resposta da criança também muda. Sempre. Isso é um princípio da programação neurolinguística. Comportamento é resposta de comportamento. Se eu quero mudar o da criança, eu tenho que mudar o meu. Que aí vai mudar o da criança. Automaticamente. Então, assim, se eu fico muito na coisa do como tem que ser, de uma forma mais rígida, né? Com uma criança da raiva, a tendência é esse tipo de reação que vocês trouxeram, tá? Com uma criança da raiva, as coisas não funcionam na linha dura. E às vezes, até o que a gente escolhe por profissão, você falou do direito, ele tem esse caráter mais de ser na regra, na coisa mais, né? Sim, sim, não, não, né? E aí, às vezes, a gente tá com isso tudo na nossa vivência, na nossa vida, o piloto automático da cabeça vai para esse lado, e a gente começa a tentar fazer assim com a criança. E aí, com uma criança da raiva, é difícil que funcione. Ela quer estar no controle. Mas como que ela vai estar no controle se ela só tem 1 ano e 7 meses? Né? É aí a gente ir usando toda a nossa flexibilidade para que ela esteja no controle sem saber, sem perceber que no macro nós estamos controlando. Então ela está no controle do micro e no macro a gente está no controle. No seguinte sentido, não que a gente está enganando a criança, mas a gente está dando o controle das micro decisões que são possíveis de serem tomadas nessa faixa etária, né? Então, às vezes a gente quer obediência. Isso é uma coisa difundida na nossa cultura de uma forma muito exacerbada. Que bonitinho, você obedeceu, parabéns, você foi obediente e tal. Quando, na verdade, a obediência cega, aquela em que sempre que eu peço a criança faz o que eu quero, né? Que é o que a gente almeja enquanto sociedade, né? Pode até ter exceções, mas muitos da nossa sociedade almejam isso. Fazer o que eu mando. Eu peço ser atendido na hora, sempre, sem pestanejar. Isso significa dizer 100% de sim ao outro e 100% de não para mim. Né? Quando eu sou cegamente obediente, eu estou dizendo 100% de sim ao outro e 100% de não a mim. Não é saudável. Não é saudável. Existem algumas crianças de temperamento mais tranquilo que entram nisso. E isso não faz bem para elas. Sabe? Muitas vezes ficam doentes, muitas vezes morrem por dentro. Sabe aquela criança apática que não demonstra mais nenhum querer, nenhuma coisa? Né? Com as crianças de temperamento mais forte, esse jogo elas não entram. Elas nunca vão dizer 100% de não para elas. Ainda bem, né? Então a gente precisa levá-las ao sim pra gente, que sejam sim para ela também. Então procurar recursos. Com 1 ano e 7 meses, não adianta conversar muito. Não entende muito argumento lógico de adulto. Não adianta colocar, né, o embasamento daquele pedido nosso. A gente quer isso por causa diz. Sabe assim? Então, se eu disser, por exemplo, que a cadeirinha do carro é perigoso, não ficar na cadeirinha, machuca, o guarda para, polícia, todos esses são argumentos de adulto. Para uma criança de 1 ano e 7 meses, às vezes ela ainda nem alcança todo o vocabulário que você está usando. Às vezes tem coisa que ela não está nem entendendo o que é que você está falando. O guarda prende, o guarda para, o guarda multa. Provavelmente ela não sabe o que são essas coisas. Sabe? Então, Isa, como é que eu faço? Né? A gente precisa trabalhar com a linguagem de 1 ano e 7 meses. Qual é a linguagem de 1 ano e 7 meses, de 2 anos, de 3 anos? É tornar o processo interessante. Então eu vou pro carro e já sei que vai ter que pôr o cinto. Então vamos criar uma musiquinha que a gente faz o passo a passo de sentar, pôr um braço, pôr outro braço, enroscar e apertar. Viva! Só um exemplo, né? Então, músicas são linguagens para crianças de 1 ano e 7 meses. Nós estamos usando música para conduzir a criança para aquilo que a gente precisa que ela faça? É uma possibilidade, né? Às vezes a gente pega umas musiquinhas que já inventaram, né? E usa para criança escovar o dente, e usa para criança tomar o banho, né?
o que a gente não pensa muitas vezes é que a gente pode inventar todas as que a gente precisar. Todas. Sabe assim? Pega um atirei o pau no gato, pega uma ciranda cirandinha, pega uma coisa comum e faz uma paródia com a letra que você precisar. Sabe? É o mínimo de rima que você vai ter que pensar e é o mínimo de tempo também. E às vezes isso vai mudar a sua vida. Você vai economizar tempo todos os outros dias naquele processo ali. Né? Outra coisa que funciona muito com a criança, brincadeira. Fazer o que quer fazer brincando. Mas não precisa ser brincando sem sentar no cadeirão para alimentar a criança correndo pela casa. Não é isso que eu tô falando, tá? Mas criar brincadeiras para o processo de se alimentar, para o processo de se trocar, para o processo de sair, de passear, para o processo de subir no cadeirão, né? E se você parar para pensar, tudo que vocês me falaram, assim, as trocas, ela resiste às trocas, parar de fazer o que ela tá fazendo para trocar de fralda no trocador, não é isso? Vocês falaram do problema da cadeirinha do carro e do problema do cadeirão de alimentação. Você percebe que tudo isso prende ela? E dormir também é uma prisão, para quem é do temperamento forte, da cabeça pilhada. Tudo isso tira ela da ação e do controle. Ok? Ela tem que abrir mão do controle para essas coisas todas. Ela não quer. Então eu preciso trazer ludicidade para o processo, perguntar como ela quer colocar o cinto da cadeirinha hoje, por exemplo. Joga o controle para a mão dela, sabe? Como você vai subir no cadeirão de alimentação hoje? Quem vai te colocar? É a mamãe ou é o papai? Que na verdade, se você for parar para pensar, se a gente for buscar lá de Montessori não usaria um cadeirão de alimentação, porque não dá autonomia da criança. A criança não pode entrar e sair sozinha quando ela quer, né? Não pode... Isa, mas se eu tiver uma mesinha baixa, então ela vai sair toda hora que ela quiser? Sim, e aí a gente vai criando meios para que ela consiga ficar mais concentrada. Por exemplo, se ela mesma cortar a fruta que ela vai comer na sobremesa enquanto você serve o alimento que ela vai comer, só uma ideia, tá? Todas essas ideias eu vou tendo, algumas eu já usei, essa que eu tô dizendo agora, por exemplo, é a primeira vez que eu tô usando. Então são coisas que vão me ocorrendo pensando na situação de vocês, tá? Então vocês estão com uma menina de 1 ano e 7 meses. O que ela consegue fazer para desenvolver a concentração? Algo que prenda a atenção dela por algum tempo. Então se você pega uma banana, um cortador que não seja uma faca de corte, né? Uma coisa que ela não vá se machucar, coloca numa tabuinha para ela ir cortando a banana que ela vai comer de sobremesa, deixar aqui, enquanto isso você põe aqui alimento dela. Ou seja, aproveita a concentração que ela estava para começar a comer, se alimentar. Você percebe? Você coloca ela na vibe, no ritmo, na situação ideal para seguir fazendo a próxima atividade, que é se alimentar. Percebe?